Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jó 19:25, que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor, ele o quê? Vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Amado Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço essa noite, Senhor, que o coração do teu povo seja como palha e a tua palavra seja como fogo, incendiando os corações, dando vida, renovando, regenerando, Pai. É isso que nós te pedimos. Fala conosco essa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que palavra maravilhosa, irmãos. Olha o que está escrito no livro de Jó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O tema que eu queria trazer hoje para os irmãos é o seguinte: Jó e os 3 tempos da salvação. 3 tempos da salvação? Como assim? Salvação não é uma só? Salvação não é apenas crer em Jesus? A salvação está em crer em Jesus. Mas a nossa salvação, irmãos, ela tem um início, um meio e um fim. E a gente vai ver isso. Antes de eu entrar no Jó, eu vou explicar para os irmãos o que é essa salvação em 3 tempos. Quem conhece aqui a Trindade? Deus, Ele é um só. Amém? Mas ao mesmo tempo, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Um só Deus, mas 3 pessoas. Quando Deus criou o homem, Ele criou apenas um homem só. Mas o homem, a sua composição, é corpo, alma e espírito. Um só homem, mas é corpo, alma e espírito. 3 em 1. A salvação não é diferente. É apenas uma salvação. Mas a gente pode ver ela em 3 ângulos. Olhando para o passado, olhando para o presente e olhando para o futuro. Como assim? Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Esse é o nosso olhar para o passado. Mas Cristo não apenas morreu, nosso Cristo, Ele o quê? Eu sei que o Redentor vive. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, e enviou quem? Para estar conosco aqui dentro. Alguém sabe? Enviou o Espírito Santo para fazer morada dentro de nós. Mas a história não acaba aí. Cristo morreu, Cristo vive, e Ele, como a irmã cantou, como os irmãos cantaram, voltará. A morte de Cristo, a vida de Cristo e a vinda de Cristo. A Bíblia vai chamar isso de justificação, santificação e glorificação. Eu vou explicar os termos. O que é justificação? É a maneira pela qual Deus nos declara os justos. Isso é através de crermos no Filho de Deus. Santificação é alguém que não tem pecado? Não. Santo é aquele que é separado, diferente, incomum. Aquele que Deus escolheu para não viver em conformidade com o mundo, mas conformado à palavra de Deus. Isso é um santo. Isso é a santificação. É um processo diário. Enquanto a justificação acontece apenas uma vez, lá no passado, quando você crê em Cristo, a santificação é todo dia uma luta entre a carne
e o Espírito. A minha carne desejando fazer coisas ruins, mas o Espírito de Deus me convencendo a dizer não para o pecado. Mas a história acaba aí, como eu disse, justificação, santificação e glorificação. O que é glorificação? Lembra da palavra glória? Glória é o que nós seremos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a esperança da glória. Hoje, quando a gente se olha no espelho, a gente vê que está ficando calvo, aparecendo algumas ruguinhas, a nossa pele está ficando flácida. Mas um dia, esse nosso corpo que está se deteriorando, quando Jesus voltar, nós teremos um corpo transformado, um corpo glorioso, onde não haverá mais coronavírus, doença, dor, mais nada. Nós teremos a vida eterna com Cristo Jesus. Em outras palavras, o que seria a justificação? Libertos da condenação do pecado. O que seria a santificação? Libertos do poder do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. E no futuro, olhando lá para frente, o que seria a glorificação? Seria a libertação da presença do pecado. O pecado não mais habitará em nós. Quando a gente olha para as festas da Bíblia, quem conhece as festas Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, está falando sobre a mesma coisa. Páscoa não é sobre um coelho, não. É sobre um cordeiro que morreu para perdoar os nossos pecados. Pentecostes, nós somos o quê? Pentecostais. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu nesse dia. Tabernáculos, porque se você pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse 21, você vai ver que Deus tabernaculará com os homens. Aleluia. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Deus também dá outros exemplos. Quando a gente olha, o pastor cantor, estamos seguindo para onde ele falou? Canaã. Saímos do Egito, passado. Estamos atravessando um deserto para chegarmos a Canaã. A nossa salvação tem um início, um meio e um fim. Os irmãos estão entendendo? Amém. João, olha o que João disse. Amados, já somos filhos de Deus. Passado. Se você creu em Cristo, depositou a sua confiança nele, você já é filho de Deus. Já somos filhos de Deus. Passado. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Apontando para onde? Futuro. O corpo glorificado. Mas todo aquele que tem essa esperança, purifica-se. Purifica-se a si mesmo. Já somos filhos justificados. Ainda não se manifestou o que havemos de ser glorificados. Mas todo aquele que tem a esperança da glorificação, no presente momento, se purifica, se santifica. Amém, irmãos? Tá, mas o que tem a ver isso com Jó? Você está falando de Jó e havia falado dos 3 tempos da salvação. Salvação no início, no meio e no fim. Porque Jó está falando sobre isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Redentor, aquele que morreu, pagou um alto preço por nós, vive a vida de Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, se levantará a sua vinda. Hoje ele está sentado no trono, mas haverá um dia que ele irá se levantar. Você crê nisso? Amém. Você crê na palavra de Deus? Amém. Ou você faz parte daqueles que escarnecem dela, como foi profetizado, que nos últimos dias viriam escarnecedores? Mas eu creio que aqui estão os filhos de Deus, que creem em Jesus, que estão se santificando e aguardando a sua vida. Amém? Vamos para o texto de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Primeira palavrinha do texto. Eu. Eu quem? Jó. Jó é aquele que sabe que o seu Redentor vive. Sabe qual que é o tema do livro de Jó? É um tema interessante. Por que o justo sofre? Por que coisas ruins
acontecem com pessoas boas. Romanos 28, não vai explicar o porquê, mas ele vai nos dizer algo muito interessante. Acompanhe comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando ele fala todas as coisas, isso inclui as coisas boas como as coisas ruins. Às vezes a gente não entende porque que coisas ruins aconteceram na nossa vida quando a gente está fazendo tudo certo. Mas aquilo que aconteceu, segundo a palavra de Deus, está servindo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amém? Eu sei. Eu vejo uma coisa interessante. Satanás, na história de Jó, ele acha que tirou tudo de Jó. Tirou sua família, seus bens, sua saúde. Satanás achou que tirou tudo de Jó. Ele errou. Sabe por quê? Porque o tudo de Jó era Deus. Muitas pessoas não entendem o que significa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As pessoas entendem que não vão passar por dificuldades, por necessidades. Não é isso que o Salmo está dizendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa? Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. O Senhor é meu pastor e de nada sem querer falta. Porque ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe por necessidades, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem tem Deus, tem tudo. E Jó tinha Deus. Então poderia tirar tudo de Jó. Mas Jó continuaria com tudo, porque ele tinha Deus. Jó, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. Mas teve uma coisa que ele não perdeu: a sua fé. Eu sei que o meu Redentor, Jó, apesar de tudo que estava acontecendo na vida dele, ele não perdeu a sua fé em Deus. Eu sei. Existem algumas coisas que Jó não sabia. O que Jó não sabia? Jó, ele não sabia a visão que Deus tinha dele. Ele não sabia que Deus via ele como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não sabia disso. Esse foi o testemunho que ele deu diante dos anjos. Mas Jó não sabia o testemunho que Deus tinha dado sobre ele. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é aquela pessoa que é inteira, completa, não é dividida, não tem um coraçãozinho no mundo e um coraçãozinho na igreja. Não, ele é inteiramente para Deus. Jó, ele era íntegro. Jó não tinha duas caras. Aqui na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Aqui na igreja é uma coisa, mas lá no serviço ele faz tambicagem. Jó não era assim, Jó era íntegro. Uma outra palavra pode ser substituída para íntegro, porque eu gosto muito da palavra sincero. Olha que interessante a origem da palavra sincero. Sabe de onde vem? Sem cera. A palavra sincero vem da expressão sem cera. Por quê? Antigamente as pessoas elas vendiam vasos de barro. E quando algum vaso de barro trincava, rachava, olha a esperteza do vendedor. Ele pegava a cera onde estava quebrado, via que ninguém estava vendo e tapava a rachadura com cera. Ele cobria as suas imperfeições. Ninguém está vendo o defeito. Tem defeito, mas ninguém vai ver. Vou cobrir com cera. Mas as pessoas conhecendo essa estratégia dos vendedores de vaso, sabe o que eles faziam? Pegavam um vaso e colocavam diante do sol. O sol refletia e mostrava onde estava a rachadura. O que eu quero dizer para você, irmãos? Seja sincero diante de Deus. Não tente cobrir as suas imperfeições. Não. Há uma palavra lá em Provérbios
28, 13, que diz que aquele que encobre as suas transgressões não vai dar nada certo, não prosperará. Mas aquele que traz para a luz, aquele que confessa e as deixa, alcançará misericórdia. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem sincero. Não era hipócrita. Não era um fariseu, como foi cantado aqui no sepulcro para ela. Ele era um homem reto, justo. Ele amava o próximo. Era um homem temente a Deus. E temente a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus, mas é honra, respeito, reverência ao Senhor. E outra coisa que Jó fazia: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Alguns irmãos parece que têm um imã para o mal. Vê o mal e vão em direção a ele. Em vez de fugirem da aparência, aquilo os atrai. Nós precisamos que ser prudentes, vigilantes, fugir da aparência do mal. Uma vez eu fui numa administração, acho que eu fiz até lá. Imagina, o pastor Éder seja Jesus. E aquela bateria, o pecado. Quanto mais eu me aproximo do pecado, o que acontece? Mais eu me distancio de Jesus. Mas quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me distancio do pecado. E essa deve ser a nossa vida. Um pregador muito famoso, um avivalista chamado Moody, ele disse certa vez o seguinte: esse livro o afastará dos seus pecados, ou os seus pecados o afastarão desse livro. Que nós, irmãos, possamos ser como Jó, nos desviarmos do mal e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Nós vimos que o testemunho que Deus dá de Jó, um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Se eu perguntasse para o seu marido, se eu perguntasse para a sua esposa, para o seu patrão, como você é? Que características eles dariam de você? Seriam qualidades boas ou qualidades ruins? Às vezes, irmãos, acontece o seguinte: quem está de fora te critica, mas não conhece o que você está passando. Isso aconteceu com Jó. 3 amigos o criticaram, dizendo que ele estava em pecado. Mas o testemunho de Deus diante de Jó era que Jó era justo, era íntegro, reto, temente a Deus e que se entregou ao mal. Que esse também possa ser o testemunho de Deus sobre a nossa vida. O que Jó não sabia? Jó não sabia da aposta de Satanás. Jó não sabia da acusação que Satanás tinha feito a Deus, dizendo o seguinte: ei, Jó só te serve porque tu abençoa ele. Eu quero ver, tocar nele para ver se ele continua te abençoando, para ver se ele continua te louvando, te agradecendo. E nós, irmãos? Será que somos como Jó? Ou servimos a Deus por interesse? Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de troca, tu faz o que eu te faço, é um relacionamento de amor, que nega a si mesmo. Como é o nosso relacionamento com Deus? Nosso relacionamento com Deus diz com aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, irmãos. Muitas pessoas seguiram Jesus. Você vai ver multidões seguindo Jesus. Mas havia os discípulos. Multidões versus discípulos. Jesus multiplicava os pães. O que a multidão queria? As bênçãos, os milagres. Aí Jesus vai lá, dá um sermão: eu sou o pão da vida, quem não se alimentar de mim não tem a vida eterna. Cara, isso aí não quero não. Qual a diferença entre uma multidão e um discípulo? Sonde o seu coração. Se você está aqui por causa de interesses, para que Deus seja uma escada para você alcançar algo, ou se o seu propósito é o próprio Deus, é o que Ele pode fazer, ou quem Ele é. Que o nosso foco, irmãos, não sejam as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. A Bíblia vai ensinar, irmãos, que nós não devemos correr atrás das bênçãos. Elas correm mais do que a gente. Elas nos alcançam. Então obedeça ao Senhor, ame a Ele, e as coisas
fluirão na sua vida. Jó só serve a Deus por interesse. Foi isso? Não. Jó adorou mesmo na perda. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Jó também não sabia do testemunho de Deus, não sabia da acusação de Satanás. Jó não sabia o porquê que ele estava sofrendo. Senhor, eu não fiz nada. Sonda a minha vida, Senhor. Se eu tivesse feito alguma coisa por mim, eu entenderia o porquê isso veio sobre mim. Mas agora eu não fiz nada, Senhor. Por que está acontecendo isso na minha vida? Irmãos, muitas vezes a gente não vai entender porque coisas ruins acontecem com a gente. Mas a grande questão que Deus vai observar não é se a gente sabe ou não, mas se a gente confia em Deus mesmo sem entender. É isso que Deus vai sondar no nosso coração. Se a gente vai murmurar, duvidar ou confiar. Senhor, no momento eu não entendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, para o teu propósito. E Jó, o que ele fez? Ele confiou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então o que Jó sabe? Jó sabe. A gente viu que Jó não sabe. Mas o que Jó sabe? Jó sabe que nem tudo está perdido. Jó sabia que existia uma esperança. Jó sabia que existia uma solução. Jó sabia que existia um Redentor. Jó sabia, Jó confiava, Jó acreditava, Jó tinha certeza, Jó tinha fé. Ele tinha fé que a fé triunfa sobre as circunstâncias. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós tenhamos confiança apesar das circunstâncias. Um profeta que me lembra muito Jó é um profeta, não sei se os irmãos conhecem, Abacuque. Se eu esquecer de falar, me lembre de falar qual é o significado do nome dele. Abacuque. São apenas 3 capítulos. 3 pequenos capítulos. Quando você vai para o capítulo 1, sabe o que você encontra? Ele desesperado orando a Deus. Senhor! Até quando? Senhor! Por quê? Ele queria saber o tempo que ia durar aquela situação. Por quê? Ele queria saber o motivo de estar passando aquilo. Capítulo 1, nós vemos um Abacuque angustiado, aflito. Mas você vai vir a página e encontra Abacuque, capítulo 3. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. E o choro? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem crê? Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Como pode, de um Abacuque triste e angustiado, no capítulo 1, passar por um Abacuque que está cantando ainda que a figueira não floresça? Eu posso passar por qualquer situação. Sabe por quê, irmãos? Porque o segredo está no capítulo 2, no meio do livro. Deus não dá uma resposta, porque até quando? Não, Deus não dá uma resposta. Deus não dá uma resposta do porquê que eu estou passando isso. Não, Deus dá uma proposta. Glória! Qual é a proposta de Deus para Abacuque?
Aleluia! Essa frase mudou a história da igreja cristã. Foi com essa frase que houve a reforma protestante. Deus fala para Abacuque em meio a toda aquela circunstância ruim: ei, Abacuque, eu não vou te dar uma resposta, vou te fazer uma proposta. O meu justo viverá pela fé. Essa é a proposta de Deus para Abacuque e para nós. Qual é o nome de Abacuque? O significado? Aquele que abraça, aquele que agarra. O que é fé? É agarrar, é abraçar a palavra de Deus, o que Ele disse, as suas promessas, e não desgrudar. Seja como Abacuque, se agarre às promessas de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó sabia da existência do Redentor. Provavelmente ele sabia da promessa de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? Cristo. Ferido no calcanhar por quê? Porque na sua primeira vinda, o calcanhar fala da parte de trás, das costas, quando ele seria morto traiçoeiramente. Judas traiu Jesus. Mas fala também que ele esmagaria a cabeça da serpente. O que é cabeça na Bíblia? O marido é cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Cabeça é a autoridade. Então, quando diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás, significa o quê? Que tiraria a sua autoridade. Romanos 16, brevemente: o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Amém? Jó conhecia essa promessa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Presta atenção um pouquinho na palavra Redentor. Ela é muito especial. Redentor, antigamente, era um parente próximo que resolvia todos os problemas dos seus irmãos. Se um israelita perdesse a sua terra, era o Redentor que ia lá e comprava de volta. Se um israelita fosse escravo, era o Redentor que ia lá e comprava ele da escravidão. Se algum parente do Redentor tivesse o seu sangue inocente derramado, era o Redentor, o vingador de sangue inocente. Quem será esse Redentor aqui, que vai fazer tudo isso para nós? Vamos chegar lá. Redentor, irmãos, fala de alguém que pagou um alto preço. Vocês conhecem alguém que pagou um alto preço pela tua vida? Que olhou para ti como ninguém jamais te olhou? As pessoas te olham e te acusam, te condenam. Mas o olhar de Cristo para você não foi esse. O olhar de Cristo foi: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus amou o mundo, amou os homens, amou a sua criação de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Esse é o nosso Redentor. Para você entender essa boa notícia, que é o Evangelho, essa boa notícia de salvação, o que veio primeiro? O Evangelho ou a lei? Jesus Cristo ou Moisés? Quem veio primeiro? Moisés ou a lei? Sabe por quê? Porque o homem se acha bom. Eu sou uma boa pessoa. Eu não preciso de Jesus. Eu não mato, eu não roubo. Então o que Deus fez? Para mostrar que o homem tinha necessidade de Cristo, Deus deu a lei. A lei é como um espelho, irmãos. Quando a gente olhar para ela, nós vamos ver as nossas imperfeições. A lei é como se diz o nome, quem trabalha com pedreiro é prumo, para ver se a parede está reta ou torta, é prumo, é isso? O prumo faz o quê? Ver se a parede está reta ou se está torta. A lei de Deus faz a mesma coisa.
Um termômetro, ele mostra o grau da nossa doença. Mas um termômetro não cura. A lei de Deus é assim. Deus deu a lei como um espelho, como um termômetro, para que a gente olhasse para ali e disse: eu preciso de Jesus. Como assim? Olha a lei de Deus. Tem um mandamento que diz assim, ó: não dirás falso testemunho. Alguém aqui entre nós teria coragem de dizer que nunca mentiu? Quem mente, o que é? Mentiroso. Aonde os mentirosos passarão a eternidade, segundo Apocalipse? No lago do fogo. Tem outro mandamento que diz assim, ó: não furtarás, ou seja, não rouba. Quem rouba, o que é? E o que a Bíblia diz que o ladrão terá em relação ao reino dos céus? Não herdarão o reino. Existe alguém aqui, nessa noite, que nunca tenha roubado nem que seja uma bala de supermercado? Quem rouba, todos nós, irmãos, a má notícia é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém aqui, Deus revelou todos. Todos nós somos pecadores. Então não se ache superior a seu irmão. O único que é superior é Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que nós temos um Redentor. A boa notícia é que nós temos agora um parente próximo. Deus não podia nos redimir. Escute bem. Deus não podia tomar o nosso lugar. Mas se Deus se fizesse homem, aí sim Ele poderia nos substituir. E foi isso que Ele fez. Na cruz do Calvário, Ele pegou os teus pecados e colocou sobre Ele. As tuas prostituições, os teus adultérios, roubos, mentiras, e colocou sobre Ele. E Ele foi castigado por Deus no teu lugar. E Ele, por ter vivido uma vida justa, reta diante de Deus, por ter cumprido toda a lei, Ele pegou a justiça dele e colocou sobre você. Agora, quando Deus Pai olha para você que crê em Cristo Jesus, Ele já não vê mais o pecador, Ele vê o Filho de Deus. E agora, quando Deus Pai vê Cristo, Ele vê nós castigados. Ele fez uma troca. Essa é a boa notícia. Nós não temos condições de nos chegarmos adiante de Deus através das boas obras, mas através da boa obra de Deus na cruz do Calvário, somos justificados por crermos, confiarmos nele. Amém, irmãos? Eu sei que o meu Redentor, Ele morreu por mim. Mas não foi só isso. Ele não apenas morreu. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, o túmulo está vazio. Aleluia! Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou. E a ressurreição é a prova de que não seremos condenados. Se Jesus tivesse algum pecado, a morte teria segurado Ele. Mas como Ele é puro, o meu Jesus é santo, o meu Jesus não tem nenhum pecado, a morte não pôde detê-lo. Então Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Deus aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Eu tenho um ancião lá na igreja de João Paulo, chamado João Natalício. Ele conta a seguinte história: se você pegar um avião e ir lá para a França, você vai encontrar o túmulo de Kardec, o líder do Espiritismo. Os ossos dele vão para lá. Se você pegar um avião e ir lá na Índia, ver o túmulo de Buda, os restos mortais estão lá. Se você for lá para a Medina, lá na Arábia Saudita, vai estar o túmulo e os restos mortais de Maomé. Mas agora, irmãos, se você pegar um avião de Florianópolis e até Jerusalém, lá naquela rocha onde foi esculpido o túmulo de Jesus, quando você entrar lá, o túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou, irmãos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou quem? Para morar aqui dentro de nós?
Espíritos. Eu sei que o meu Redentor vive, não só lá no céu, mas ele vive aqui também dentro do Espírito. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Irmãos, é tão lindo cantar essa música. Mas isso é verdade em nossas vidas? Como é que está essa casa aqui? Como é que estão os compartimentos dessa casa? Existe alguma porta aqui que você ainda não abriu para Jesus? Jesus está assim, ó. Eis que estou à porta. Deixa eu ter comunhão contigo. Mostra o seu pecado para mim. Vamos resolver isso. Isso está atrapalhando a nossa comunhão. Pare com isso. Vamos ter um relacionamento. Como está a sua casa? Nós temos que passar essa vassoura aqui, irmãos, dentro de nós. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo voltará. Quem crê nessa promessa? Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. O texto diz de João: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Para pensar um pouquinho. Se ele vai se levantar, é porque ele está assentado à destra de Deus. Jesus está no controle de todas as coisas lá no trono celestial. Ele está vendo toda essa situação que o mundo está passando. E vai chegar uma hora que ele vai dizer: basta, chega. Ele vai estar sentado e ele vai se levantar. Miguel, anjos, chegou a hora. Vamos buscar a minha igreja. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, uma das coisas que fez com que Jó suportasse tudo isso era o seu olhar fixo na eternidade. Se ele olhasse para as coisas terrenas, o seu coração iria se desfalecer. Lembra da história de Pedro? Pedro estava caminhando sobre as águas, mas de repente ele vê um mar revolto. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. A mesma coisa é conosco. Irmãos, não olhem para os homens falhos aqui da igreja. Não olhem para os irmãos falhos. Hebreus 12. Olhai atentamente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque você pode até ter saído do Egito, mas para não morrer no deserto e chegar em Canaã, você tem que continuar com seus olhos em Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Foi com essa esperança que Jó pôde suportar todas aquelas adversidades. Foi com essa esperança que Jó pôde suportar a terrível perda dos filhos. Ele sabia que quando Jesus voltasse, os filhos dele iriam ressuscitar. Foi com essa esperança que ele pôde suportar até uma doença terrível. E é com essa esperança, irmãos, que nós vamos atravessar todas as adversidades, com os nossos olhos fixos nos céus, em Cristo, na sua vinda gloriosa. Eu queria falar algo para os irmãos. Que pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja numa situação muito complicada, uma situação muito difícil. E você está clamando: Senhor, muda minhas circunstâncias, muda minha situação. E às vezes Deus muda.
Mas às vezes, irmãos, Deus não muda as circunstâncias. Ele vai usar as circunstâncias para mudar você. Ele quer te ensinar algo nisso que você está passando. Amém? Foi o que aconteceu com o nosso irmão João. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha, a gente não sabe nem o dia, nem a hora da vinda do Filho do Homem. Mas a gente sabe a proximidade. Jesus disse: quando verem esses sinais, sabei que Ele está próximo. E Jó, ele deu uma palhinha. Jó, ele deu uma dica de quando Cristo viria. Foi? Ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Agora repare nessa frase: e que por fim se levantará sobre a terra. Se você tiver uma Bíblia chamada King James, é uma Bíblia muito famosa, a tradução vai ser o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia se levantará sobre a terra. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que é no último dia que Cristo virá, na última trombeta, que Ele descerá para buscar a sua igreja. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, estou chegando ao fim. E essa é a parte mais importante. O que você aprendeu aqui hoje? Que Jó, ele sabia, que Jó ele tinha fé no seu Redentor. Sabia da existência do Redentor. Ele sabia que o Redentor estava vivo. Ele sabia que Cristo voltaria. E esse pode ser o seu caso. Eu sei que Jesus existe. Eu sei que Jesus morreu pela humanidade. Eu sei que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Eu sei que Jesus voltará. Mas existe uma palavra nesse texto que é muito importante, que faz toda a diferença. Eu vou ler de maneira errada e vocês me dizem onde é que eu estou errando. Porque eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Onde eu errei? Vou ler de novo. Porque eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Onde eu errei? Não basta saber que existe o Redentor. Não basta saber que Ele ressuscitou dentre os mortos. Não basta saber que Jesus voltará. Ele precisa ser teu. Aleluia! Vocês precisam tomar posse. Ele é meu Redentor pessoal. Porque todo aquele que o recebe se torna filho de Deus. Irmãos, Deus não está preocupado com o quanto você sabe da Bíblia. Tem gente que sabe quantos anjos fez isso, qual é o metro da arca de Noé. Não, Deus não está preocupado com o tamanho do seu conhecimento. Tem gente que conhece isso aqui da Bíblia, mas pratica isso aqui. Para Deus é nada. Deus não está interessado no tamanho do seu conhecimento intelectual, mas no seu relacionamento pessoal. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus não tem netos. Deus tem filhos. O Deus da minha mãe. O Deus do meu irmão. Não, é o meu Redentor. Aleluia. Amém, irmãos? E se Jesus, Ele é o seu Redentor, vamos dizer, 3 partes. Jesus, Ele é Salvador, o Redentor. Jesus é aquele que vive dentro de nós. Ele é o nosso Senhor. E Ele é aquele que voltará. Jesus é o juiz. Jesus é, repita comigo, Salvador, Senhor, e juiz. Pare para pensar comigo. Se Jesus é realmente o seu Salvador, por que você está tentando ganhar salvação pelas suas próprias boas obras? Não, irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se Jesus, Ele é teu Salvador, então você deposita toda a sua fé nele. Senhor, eu não tenho condições de me salvar, salva-me. Aí sim, Ele vai lá e te
salva. Mas Ele é só Salvador? Ele é também o quê? Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, veja se Ele é seu Senhor. Por que me chamas de Senhor se não fazes o que eu digo? Se você tem Jesus como Senhor, Jesus é meu Senhor, então por que você não obedece a Ele? Por que você não obedece a sua santa palavra? Se Jesus é seu Salvador, você deposita a sua fé nele. Se Jesus é o seu Senhor, você, por amor, o obedece. Existe uma ilustração que eu gosto muito, que é do escravo. Certa vez havia um leilão de escravos, a gente já está terminando. Havia um leilão de escravos. E tinha um escravo que não tinha capacidade para fazer nenhuma obra. Velho, doente. Enquanto os outros estavam sendo comprados, ele estava sendo deixado de lado, rejeitado. Nisso chegou um comprador de escravos. Ele olhou aquele senhor e ele deu um valor tão grande, tão alto, por aquele escravo que podia comprar todos os outros. E quando aquele velhinho soube disso, ele estremeceu. Trêmulo, chegando diante do seu senhor que havia comprado, ele: mas eu não tenho condições nenhuma de trabalhar para o Senhor. Olha a minha fraqueza, eu sou debilitado. Aí ele chega, entrega uma folha para ele: filho, você está livre. Você foi liberto. Pode ir. Aquele escravo: não! De maneira nenhuma! Por amor ao Senhor, eu o servirei todos os dias da minha vida. Esse escravo era cada um de nós. Agora, irmãos, não para ser salvo, mas porque fomos salvos, obedecemos em gratidão ao Senhor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O verso que eu citei: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não acaba aí. Jesus não é apenas Salvador, Ele é Senhor. O verso continua: porque somos feitura sua. Feitura é obra-prima. Você é uma obra-prima de Deus. Não deixe ninguém te enganar. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para fazer boas obras. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé. Vamos fazer uma oração. Como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa vida de estudo da palavra, de jejum, de evangelismo? Você tem falado de Jesus com seus colegas de serviço, com seus familiares? Como é que estão as suas boas obras? Aproveite esse momento de pandemia, irmãos, para ajudar os necessitados. Porque se Ele é realmente o seu Senhor, você vai querer agradar Ele em tudo. O que nós vimos? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele voltará. Você está preparado? Vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra. Ó Senhor, que essa semente do reino venha cair em boa terra. Não deixe o inimigo enganar e iludir, Senhor. Que ela venha cair num solo fértil, Pai, para dar muitos frutos. Nós temos passado tempos difíceis, Senhor. Muitas tentações, muitas provas. O inimigo tem se levantado por muitas famílias, Senhor, contra muitas famílias. Mas nós cremos, Senhor, que aquele que está em nós é maior do que aquele que está em nós. Aleluia! Amém, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, a tua graça, a tua bênção, Senhor,
Protege esse teu povo, Senhor, esse vírus que está por aí, Pai. Aqueles que estão enfermos no hospital, Pai. Restabelece a sua saúde, Pai. Aqueles filhos que estão desgarrados, Senhor, que eles voltem para os caminhos, Senhor. Aquele marido que ainda não se converteu, Pai. Trabalha no coração dele. Aquela esposa, Pai, que ainda não te conhece. Por favor, Pai, é isso que nós te pedimos essa noite. Porque nós queremos, Senhor, que Tu és um Deus vivo, que Tu vive dentro de nós e que está próximo, Senhor, aquele grande dia em que Tu voltarás para nos buscar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai. A minha salvação